Fim do primeiro turno. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o João Frederico do Sai Jogando. Já se inscreve no canal e em todas as nossas redes sociais. Bom, o Santos enfrentou o Cruzeiro fora de casa pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. O time vinha de uma vitória muito boa contra o Juventude, mesmo oscilando um pouco durante a partida, mas conseguiu os 3 pontos, que era muito importante. E foi para essa última partida do primeiro turno com o pé atrás, né? A torcida já imaginava uma derrota e sonhava com apenas um empate, já era sonho, né? E foi melhor que o sonho. O Santos conseguiu a vitória contra o Cruzeiro de virada e a gente vai falar um pouquinho desse jogo nesse vídeo. Bom, o Santos começou com o Brasão no gol, como de costume. Mike agora estreando como titular, né? Estreou contra o Juventude, mas veio do banco. Mike na lateral direita, aí Luizão de zagueiro. Isso porque as outras opções de zaga do Santos estão todas machucadas. Então o Luizão não foi uma opção do Kleber Xavier. Foi o que tinha ali para jogar. O Santos jogou essa partida sem nenhum zagueiro no banco. A dupla de zaga, então, junto com o Luizão, era o Gil. Na lateral esquerda, Souza. Meio campo, Rincon, Bom Tempo. Roleiser pela direita, Barreal pela esquerda. Neymar no meio e Guilherme voltando de lesão também no ataque. Então o Santos foi numa 4-2-3-1. Mas quando a gente se defendia, ficava uma 4-4-2 com o Neymar e o Roleiser na frente. Bom, os desfalques do Santos para esse jogo, como eu já falei, Basso, Lampérez e William Arão, que são as opções de zaga, e o Luca e o JP Sherman. O JP Sherman nem jogou com o Kleber Xavier, não foi utilizado em nenhuma partida, mas tanto ele quanto o Luca foram convocados para a seleção sub-20, então não estava à disposição nesse jogo. Bom, o jogo foi muito complicado para o Santos no primeiro tempo. O Santos não passou do campo de defesa, não passou do meio campo com a posse de bola, nenhum momento, praticamente nenhum momento. O Cruzeiro amassou o Santos e era para ser 3 ou 4-0 nesse primeiro tempo. Só que, novamente, todo vídeo eu falo, o Santos tem o melhor goleiro do Brasil hoje. O Gabriel Brazão é o melhor goleiro do Brasil. Não tenho o que falar. Ele fez uma defesa nesse jogo que foi bizarra. Numa cobrança de escanteio, o jogador do Cruzeiro cabeceou, subiu mais que todo mundo, cabeceou na pequena área e o Brazão conseguiu evitar o gol. Foi uma cabeçada forte e o Brazão conseguiu evitar o gol. Foi uma baita defesa, na minha opinião, pelo menos das defesas que eu vi, foi a mais bonita do campeonato até agora. E vai ser difícil de superar essa defesa, viu? Foi impressionante a defesa do Brazão. Bom, mas resumindo o primeiro tempo, o Cruzeiro destruiu o Santos não viu a cor da bola. Tirando nos acréscimos já, o Neymar teve uma chance bizarra assim e errou, acabou errando dentro da área e acabou chutando por cima, mas ele estava sozinho. O Neymar não costuma errar esse tipo de gol. O Santos acabou tomando o gol aos 40 minutos, onde já era previsível que o Santos ia tomar esse gol. 1-0 ficou muito barato no primeiro tempo. E no lance do gol, o Fabrício Bruno subiu sozinho, estava sozinho na área, cabeceou praticamente da pequena área e o Brazão dessa vez não tinha o que fazer. Foi bem no cantinho, ele cabeceou bem. E foi como eu falei, saiu bem barato para o Santos esse 1-0 no primeiro tempo. Bom, o Santos vindo para o segundo tempo, o Kleber Xavier viu que não dava para continuar do jeito que estava e fez as alterações. Já vou falar aqui que eu não concordei na hora quando eu vi as alterações. Eu achei que o Guilherme tinha que ter saído no primeiro tempo. Sim, o Guilherme que foi o herói da partida, mas na minha opinião, pelo primeiro tempo que ele fez, ele tinha que ter saído porque ele estava jogando muito mal, muito mal. E o Kleber Xavier, mérito dele de ter deixado o Guilherme, mas foi arriscado, porque não que o Barreal ou o Roleiser estivessem jogando muito bem, na verdade não estavam também, só que o Guilherme errou
tudo que tentou no primeiro tempo. Mas o Kleber Xavier optou por deixar ele. Então, saiu o Roleiser, saiu o Barreal e saiu o Rincon, que com 9 minutos já tinha tomado cartão amarelo. Essa alteração aí eu concordo. Não tem como deixar o Rincon amarelado porque ele é um cavalo. Ele ia ser expulso de novo. Como ele foi contra o Sport, ele ia ser de novo, porque ele faz muita falta. Ele faz muita falta desnecessária também. E no lugar deles entrou então o Cabadeiro, que é a contratação que eu falei no último vídeo, que não tinha feito nada até agora, mas nesse jogo ele mostrou pra que veio. Entraram também Zé Rafael e o Tiquinho. O Zé Rafael no lugar de Rincon, né? O Tiquinho ficou no ataque, o Neymar voltou um pouco mais, né? E o Cabadeiro entrou onde estava o Roleiser. O Guilherme caiu, voltando, né? O Guilherme caiu pro lado do Barreal, saiu de centroavante, foi pro lado do Barreal. O Tiquinho entrou de centroavante, o Neymar voltou um pouco mais e o Cabadeiro trocou com o Roleiser, né? Na ponta direita. Então o esquema ficou igual, só mudaram as peças. O Guilherme saiu do centroavante e veio pra ponta, que é onde ele prefere jogar e jogou bem melhor, realmente. Bom, então, o Cruzeiro pressionou muito no primeiro tempo. Era claro já que eles não iam conseguir manter o mesmo ritmo, porque seria desumano. O Santos ficava espremido na grande área o primeiro tempo inteiro. Então, se o Cruzeiro conseguisse manter esse ritmo, não ia ter como. Mas, claro, eles não conseguiram manter esse ritmo. O Santos conseguiu jogar de verdade agora, né? Conseguiu ficar com a bola no pé um pouco mais. E saindo o Rincon, entrando o Zé Rafael, melhorou mais os passes e o Santos conseguia de vez em quando atacar, mesmo com o Cruzeiro atacando mais. E nesses ataques o Santos conseguiu fazer o gol com a estrela do Guilherme, né? Que ele não estava jogando nada, mas num cruzamento muito bom do Cabadeiro, o Guilherme apareceu e só empurrou a bola pro gol e fez o papel dele, né? Que, querendo ou não, ele é o artilheiro do Santos no ano. E o Kleber Xavier, parando pra pensar agora, ele fez bem de ter deixado ele. Tem que deixar os jogadores que estão com as estatísticas melhores, né? O Guilherme faz gol, ele não é um grande jogador, mas ele decide jogo pro Santos porque ele marca. Então, não foi diferente dessa vez. Ele fez o gol voltando de lesão, foi importante. Dá pra ver que ele é uma das peças mais importantes desse time do Santos. Bom, no ataque seguinte do gol do Santos, o Cruzeiro saiu com a bola e já conseguiu empatar o jogo. Na verdade, o Zé Rafael estava com a bola, o Matheus Pereira rouba a bola do Zé Rafael, toca pro Caio Jorge, que tira muito bem do brasão, e zero chance pro goleiro do Santos. Só que nisso, o árbitro foi chamado ao VAR, ele tinha dado gol, só que ele foi chamado para ver o VAR, e ele acaba anulando o gol por uma suposta falta do Matheus Pereira em cima do Zé Rafael. Suposta, na opinião de alguns, na minha, não. Eu achei que foi falta. Sem clubismo nenhum, eu achei que foi falta. Só que o árbitro não pode fazer isso, né? Ele estava muito próximo do lance, realmente. E se não fosse o VAR, ele teria dado gol. Então, isso é uma crítica ao árbitro em si. Mas só que, na minha opinião, o VAR fez o papel dele. Muitas pessoas eu vi falando que o VAR interfere muito no futebol brasileiro, nos outros campeonatos não é assim. Só que, na minha opinião, nesse caso, o VAR fez certo. Ele viu um lance de gol, ele viu uma irregularidade, chamou o árbitro para rever o que ele tinha feito, a decisão que ele tinha tomado em campo. Então, eu achei falta e eu achei que tudo certo, achei correto a decisão do árbitro depois de ver o VAR. Beleza. Nisso, o jogo continuou bem parecido. O Santos conseguiu equilibrar o jogo com o Cruzeiro, coisa que não estava conseguindo no primeiro tempo. E nesse vai e vem de ataques, o jogo ficou bem mais aberto, né? O Cruzeiro atacava, o Santos conseguia contra-atacar. O Santos consegue a virada. Impressionante. Ninguém esperava isso. Nem antes do jogo, muito menos depois do Santos ter começado perdendo, né? Foi numa recuperada de bola do Brasão, né? O Brasão ficou com a bola na mão, quebrou a bola lá
pra frente do meio campo. O Guilherme faz um domínio incrível, um domínio de craque, domina a bola com uma facilidade imensa. E nisso os jogadores do Cruzeiro voltando, né? Ele vai cortando pro meio, ele chega a dar uma ameaçada do passe, ele não toca a bola, nisso o Neymar tava correndo e o Cabadeiro tava correndo por trás do Neymar. Ele ameaça o passe pro Neymar, não toca, depois ele toca no Cabadeiro, um passe entre linhas, entre as linhas do Cruzeiro, que não esperava isso do Guilherme. Eu fiquei impressionado porque foi um passe muito bonito, um passe de uma categoria que o Guilherme não tem. Mas ele foi muito feliz nesse lance e o Cabadeiro conseguiu finalizar muito bem, chutou no contrapé do Cássio, praticamente indefensável também. E foi um baita jogo dessa dupla, né? Dupla improvável do Santos, Guilherme e Cabadeiro. E nisso o Santos se retranca, né? O Kleber Xavier já nos acréscimos tira o Neymar, tira o Guilherme, coloca o Schmidt e Escobar, que nem tocaram na bola, mas fecharam a casinha. E o Santos consegue arrancar 3 pontos fora de casa do vice-líder. E com isso o Santos termina o primeiro turno sendo o único time que venceu o líder, que é o Flamengo, e venceu o vice-líder, que é o Cruzeiro. É impressionante, porque o Santos perdeu pontos nesse primeiro turno que não era para ter perdido. E conseguiu esses 6 pontos, né? Do líder e do vice-líder. É impressionante. Eu não acredito que o Kleber Xavier tenha muito mais a fazer no Santos. Não acho que ele tem muita coisa para fazer ainda. Não acho que tem margem para evolução. Eu acho que ele tá no limite dele. Ele acabou de se tornar técnico, é o primeiro trabalho dele. Eu não acho que tem muito para onde ele evoluir. Então, mesmo com essa vitória improvável e numa sequência relativamente boa, que é um empate contra o Sport, que nas situações foi bom, uma vitória boa contra o Juventude e essa vitória incrível contra o Cruzeiro, mesmo com essa sequência, eu acredito que o Kleber Xavier tenha que sair do comando do Santos. Isso se for para vir um técnico à altura, né, do tamanho do Santos. Caso contrário, mantenha esse trabalho e a minha torcida é que continue assim, né, que vença jogos como esse. Mas o Kleber tem o mérito dele nesse jogo. A Kleber, o que é de Kleber? Ele teve total mérito nas substituições dele. Ele foi preciso, deixou o Guilherme, comprou essa bronca, né, de deixar o Guilherme mesmo jogando muito mal. E tem totais méritos de ter melhorado o time no segundo tempo. Ele errou no primeiro tempo, claramente, o Santos não jogou. Mas no segundo tempo, o Kleber Xavier mostrou o que ele tá fazendo ali na beira do gramado, né? Então, total mérito para ele. Se continuar no Santos, que continue dessa maneira. Bom, final do primeiro turno. Aí eu peguei aqui uns números para comparar com o ano que o Santos caiu. No final do primeiro turno de 2023, o Santos tinha 18 pontos em 19 jogos, que é o primeiro turno. Só que nesse ano, o Santos tem um jogo a menos. Então, o Santos tem 21 pontos em 18 jogos. Sendo o jogo que falta contra o Palmeiras. É na Vila Belmiro? É na Vila Belmiro. Mas é contra o Palmeiras. Então, levando em consideração que o Santos perca esse jogo, o Santos tem 21 pontos. 3 pontos a mais do que tinha no ano que caiu. 3 pontos que no ano que o Santos caiu fariam diferença e o Santos não cairia com esses 3 pontos. Então, mesmo ainda tanto perto da zona de rebaixamento, já dá um alívio pro torcedor, né? E que agora, com essa sequência, tem esperanças de conseguir alguma coisa a mais no campeonato, né? O time do Santos não é um time para brigar por rebaixamento, é um time melhor que isso. Eu acredito sim numa Sul-Americana, numa pré-Libertadores. Eu acho que ainda dá, né? Mas, depois desse resultado, a pergunta que fica é se o Kleber Xavier tem que continuar. Bom, eu já dei minha opinião, eu quero saber a de vocês aí nos comentários. Então, se inscreve no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Valeu!